Nessa conversa com a professora, hoje eu quero falar com você sobre tinturas. Será que as tinturas são todas iguais? Em sentido de tintura vegetal, tintura mãe, existe alguma diferença entre elas? Vamos descobrir? Tintura é um termo amplamente empregado na farmacotécnica para designar um processo extrativo proveniente de diversos tipos de matérias-primas. Essa matéria-prima, ela pode ser de origem vegetal? Sim, talvez seja a mais comum, por isso esse engano de achar que toda tintura é vegetal, tá? Além da matéria-prima de origem vegetal, eu posso ter o preparo de uma tintura com substâncias químicas ou ainda também substâncias de origem animal, tá? O que varia também, eu posso ter concentrações diversas do teor alcoólico. Normalmente o processo extrativo é hidroalcoólico, contendo água e álcool, mas eu também posso acrescentar outros solventes, como a glicerina, que é o mais comumente utilizado, tá? O que mais que a gente pode ter de variações? Além da composição, o processo de preparo, que pode ir desde uma simples dissolução, principalmente quando são substâncias químicas, até um processo de maceração mais amplamente utilizado quando eu tenho substâncias de origem vegetal e substâncias de origem animal. A tintura de iodo é um exemplo de uma tintura proveniente de uma substância química e é amplamente utilizada e tem o seu uso consagrado há quanto tempo, não é mesmo? Vamos lá, pessoal, a gente vai empregar para o preparo de uma tintura de iodo o que? Exatamente o iodo metalóide, os cristais de iodo, mais ou menos uma proporção de 2%. Junto a ele a gente acrescenta um outro constituinte, um iodeto de sódio ou de potássio, uma proporção um pouquinho mais elevada, 2,4% a 2,5%. A presença do iodeto associado com o iodo na formação dessa tintura é para estabilizar o processo de dissolução do iodo, facilitando o emprego aí de um insumo alcoólico numa proporção de 45% a 50% de álcool. Então eu vou ter água também nessa composição, somente o iodo metalóide não solubilizaria nesse veículo, ok? Então, além de favorecer a dissolução, ele também mantém a estabilidade da substância química que apresenta o potencial antibacteriano, que é a função principal do emprego dessa tintura. Já a tintura mãe é a forma farmacêutica básica contemplada na farmacopeia homeopática, tá? Essa preparação, denominada tintura mãe, ela vai ser empregada no preparo dos medicamentos homeopáticos, diferentemente dos fitoterápicos, diferentemente das tinturas em geral ou ainda das tinturas vegetais, como é facilmente confundido. Então é importante a gente mencionar que a tintura mãe, ela pode ser de duas origens variadas, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então aqui a gente já percebe diversas variáveis em comparação com o termo tintura ou ainda tintura vegetal, que é mais utilizada com o uso fitoterápico. Já as tinturas vegetais são utilizadas de forma mais ampla, sem nenhuma especificação detalhada como as tinturas mães, que são específicas para a homeopatia, tá? Então as tinturas vegetais, elas podem ser empregadas na alopatia convencional, na fitoterapia. Então isso a gente vê que é de uma forma muito mais ampla. E aí eu falo para você, farmacêutico, prestar atenção no momento da compra da matéria-prima para ver se ela traz aquilo que realmente você precisa para empregar no preparo do medicamento que você vai utilizar aí na sua farmácia para o seu paciente. Então eu preciso saber qual que é dessa tintura vegetal, qual que é a droga de origem, né? Qual o nome científico dela? Ela vai trazer os constituintes químicos que eu preciso? Qual é a concentração desse ativo nessa tintura? Ela tá 5%, 10%, 20%? Eu preciso saber, porque isso também vai impactar no resultado esperado conforme o emprego terapêutico dessa substância. Vocês estão entendendo que existem essas variáveis, tá? Eu posso empregar, por exemplo, num xarope alopático ou ainda fitoterápico, uma tintura mãe que é específica da homeopatia? Eu entendo que sim.
tá? Porém, o oposto não pode ser realizado. Eu posso empregar uma tintura vegetal numa homeopatia? Não. Desde que ela seja uma tintura mãe e ela siga as especificações e todos os preceitos de preparo dessa tintura conforme especificado na farmacopeia, ok? Ficou claro, então? Então, uma tintura vegetal, ela vai ter essas variáveis e é fundamental que você crie as especificações do seu controle de qualidade na sua farmácia para que o fornecedor te entregue um produto que esteja de acordo com as especificações que você criou. Uma especificação bastante incontestável da tintura mãe, que é extremamente marcante, é que quando for de origem vegetal, a concentração de princípios ativos será de 10%. Então, eu não tenho tintura mãe vegetal em concentração de 20%, de 15%, de 8%, de 11%. Sempre vai ser 10%. Já as tinturas mães de origem animal se apresentarão na concentração de 20% de insumo ativo, ou seja, da droga que compõe aquele constituinte efetivo, o ativo daquela tintura. Ele estará a 20% e o líquido extrator, além de álcool e água, ou seja, de uma composição hidroalcoólica, ele também pode conter glicerina, favorecendo a extração dos constituintes químicos necessários para o preparo dessa tintura mãe. Como que eu vou saber agora a proporção do veículo extrator, da concentração de álcool, de água, se vai ter glicerina na composição, no caso das tinturas mães de uso animal? Onde eu vou encontrar? Na monografia do fármaco existente lá na Farmacopeia Homeopática Brasileira. Eu vou mostrar para vocês. Veja só alguns exemplos que eu separei aqui para vocês para facilitar a compreensão desses conceitos. Aqui eu estou me baseando no Memento Fitoterápico, tem o link aqui para você acessar, que é uma publicação da Anvisa, né? Então, como ele é fitoterápico, ele não é referente à homeopatia, e sim a fitoterapia é um processo alopático de preparo dos medicamentos. Então, aqui no Memento Fitoterápico, a gente vai ter menção a diversas tinturas, e essas tinturas são tinturas vegetais, porém não são tinturas mãe, ok? Ó, separei um exemplo aqui para vocês do Allium sativum. Portanto, é uma tintura de alho que a gente está se referindo. Aqui no Memento, pessoal, ele não está falando especificamente de tintura, e sim ele fala da droga, tá? Do princípio ativo. E como ele pode ser empregado? Ele pode ser empregado em cápsulas, em comprimidos, em xarope, e uma das formas farmacêuticas é a tintura, que é o foco da nossa discussão nessa conversa de hoje, ok? Então, eu destaquei aqui o Allium sativum só para vocês entenderem, né? Então, a gente vai ter aqui a menção que ele tem toda a descrição da nomenclatura, a parte utilizada desse vegetal, interações medicamentosas. Eu pulei algumas partes, né? E eu destaquei aqui para vocês, entre as indicações terapêuticas, contraindicações, a forma farmacêutica tintura, que está destacado aí, que é uma das opções que se pode utilizar para essa droga, que é o alho, ok? Observem que ele está se referindo ao nome científico do Allium sativum, tá? E a tintura, ele propõe a utilização de uma tintura na proporção de 1:5 em álcool a 45%. Pessoal, veja bem, o que é 1:5 em álcool 45%? Significa que a tintura tem 45% de ativo? Não, esse 45% ele se refere à concentração de álcool, ou seja, o teor etanólico dessa tintura. A tintura é uma preparação líquida que ela vai ter um teor alcoólico, porque ela é uma composição hidroalcoólica, ok? A proporção de ativo é essa que vem anteriormente, 1:5, significa em porcentagem quanto? Vocês sabem calcular isso? É uma simples regra de 3, tá? Então, essa tintura, ela vai ter 20% de alho na sua composição, tá bom? Isso é importante a gente já mencionar. Veja que isso já é diferente daquilo que eu falei para vocês, que a tintura mãe de origem vegetal sempre vai ser uma proporção de
10%. No caso aqui, a gente está falando de uma tintura que a proporção é de 20%. Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês é o que? A parte utilizada desse vegetal. Ele contempla tanto os bulbos de origem fresca ou seca, tá? Então, fresco vai ser o bulbo do alho in natura, tá? E seco vai ser um processo de dessecação que retirou a água desse vegetal e com isso eu tenho um processo de maior preservação. Ele se mantém estável por um período de tempo maior. O que é muito comum o emprego da dessecação para vegetais que não são provenientes daquela localidade, tá? O alho ele é amplamente acessível, porém tem outras substâncias, por exemplo, uma arnica, que só tem lá na região da Europa, né? Eu não consigo obter a arnica fresca, então eu opto pelo uso do vegetal dessecado, ok? Continuando aí, pessoal, eu quero fazer um comparativo com uma tintura mãe de alho, tá? Então, para isso, a gente vai lá na Farmacopeia Homeopática Brasileira, tem o link aí para vocês, nós estamos na edição número 3, que foi publicada em 2011, essa é a última edição vigente no nosso país, tá bom? Vejam só, lá na farmacopeia homeopática, a gente vê contemplado a utilização do alho de duas origens científicas, o Allium cepa ou ainda o Allium sativum. Observem que no memento fitoterápico, a gente tinha o Allium sativum apenas, ok? Aqui a gente tem o Allium cepa ou sativum. E é claro que para gerar aí uma discussão, gerar aí um raciocínio mais crítico, eu separei o Allium cepa para a gente poder discutir alguns pontos essenciais, tá? Na farmacopeia homeopática, ele destaca aqui o emprego do bulbo fresco apenas. Então, ele não contempla o uso do bulbo seco, como era contemplado no memento fitoterápico. Aí a gente vai ter descrição da droga, a gente vai ter diversas descrições. É importante que vocês, farmacêuticos, conheçam a estrutura das monografias farmacopeicas para entender o que se tem, tá? Não é, eu já falei isso antes e vou sempre mencionar, não é para você ler tudo, não é para você decorar ou para você tentar absorver todas essas informações. Não, mas você precisa conhecer os caminhos que te levam a obter uma informação que você precise, que vai ser usual, que vai ser fundamental para o emprego na sua prática consciente farmacêutica no dia a dia. Ok? O que eu quero destacar aqui para vocês? No preparo da tintura mãe, vejam bem, a gente vai ter dentro da farmacopeia um capítulo que fala somente do preparo das tinturas mães a partir de plantas frescas. É óbvio que aqui a gente está falando de plantas, é uma tintura mãe de origem vegetal, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter outra coisa que eu quero destacar, que é o preparo a partir do bulbo fresco e eu vou ter, ao final da extração, teor alcoólico de 65%. Vejam que é diferente daquela concentração anterior que a gente tinha visto. E onde é que está a proporção da droga? Qual é a porcentagem de ativo que eu vou ter aqui? Pessoal, não está nem contemplado, a gente vai ter contemplado lá no preparo de tintura mãe e como eu já falei anteriormente, sempre vai ser 10% tintura mãe de origem vegetal, tá bom? Então vejam só daí a quantidade de diferenças que a gente tem. Então vamos só cogitar hipoteticamente que eu resolva fazer o preparo de uma homeopatia utilizando uma tintura vegetal, sem ser uma tintura mãe de alho. Gente, veja bem, eu dei um exemplo anterior, que era um Allium sativum, não era um Allium cepa. A partir daí, a gente pode ter aí uma confusão do emprego dessa substância, que já não é a mesma. A concentração de ativo era outra e a concentração alcoólica também era outra, ok? Então, vamos empregar certinho cada uma das substâncias, das matérias-primas, de acordo com a função terapêutica do preparo do medicamento adequado. Outra coisa que eu preciso destacar aqui para vocês é em relação aos ensaios de pureza. Vejam bem, o teor alcoólico a gente fala que é 65% no final da extração, porém a gente pode ter, é claro que num processo de controle de qualidade, uma variação aí de 5% a mais, 5% a menos, variando entre 60% e 70% de álcool. O resíduo seco é uma característica importante quando a gente fala de drogas vegetais de origem fresca e ela tem que ter um teor
de resíduo seco igual ou superior a 2%. Pessoal, aqui eu destaquei para vocês o item 10.1.2, que é o que a gente estava falando no slide anterior, do preparo de tintura mãe a partir das plantas frescas, tá? E que ele destaca aqui a determinação do resíduo sólido do vegetal fresco. Isso é uma dúvida bastante comum, como a gente calcula esse teor de resíduos sólido. Isso vai ser determinante para o processo de preparo da tintura mãe. Acho que eu vou gravar depois um outro vídeo explicando passo a passo do cálculo desse resíduo sólido e daí por diante como que se obtém o teor alcoólico e todo o preparo dessa tintura mãe vegetal de origem fresca. É bem interessante e costuma ser uma dúvida assim muito frequente entre o pessoal, os farmacêuticos e alunos de farmácia, tá? É claro que esse capítulo aí do preparo de tinturas mães faz parte de um capítulo principal que vai especificar tanto o preparo de tintura mãe de origem vegetal, que pode ser por maceração ou por percolação, dependendo se as plantas estiverem no estado seco ou fresco. E também, além das tinturas de origem vegetal, contempla o preparo da tintura mãe de origem animal também. Tá bom? Que sempre vai ser por processo de maceração. Espero que tenha ficado claro que vocês não utilizem mais nenhum outro tipo de tintura inadequada para o preparo das tinturas conforme a prescrição ou ainda com o formulário nacional. Um beijo para vocês!